Na aula passada nós comparamos as isotermas dos gases perfeitos com as isotermas dos gases reais, lembrando que um gás vai se comportar idealmente sob condições de volumes molares altos, ou seja, numa situação em que a massa específica tende a zero, temperaturas altas. Nessa situação, as interações atrativas são negligenciáveis e o volume das moléculas também é negligenciável em relação ao volume ocupado pelo gás como um todo. Então, lembra aqui que em temperatura alta você tem uma isoterma que se assemelha à isoterma do gás perfeito. Temperaturas mais baixas você vai ter o efeito de condensação. Então, por exemplo, se você comprime um gás partindo desse ponto A, quando você chega nesse ponto aqui, você já tem as gotículas do líquido sendo formadas. À medida que você comprime mais o gás, a pressão não se altera e essa pressão vai ser igual à pressão de equilíbrio, ou seja, a pressão de vapor, até chegar nesse ponto aqui onde todo o gás se condensou. Agora nós vamos avançar um pouquinho e vamos analisar as isotermas simuladas com a equação de Van der Waals, que é essa primeira equação que nós estudamos aqui, que leva em conta os efeitos como o tamanho das moléculas e as interações atrativas entre as moléculas, numa situação de temperatura alta, volumes molares altos, baixos valores de massa específica. Esse termo aqui, menos A sobre volume molar ao quadrado, é desprezível, assim como esse termo B, e a equação se reduz à equação de estado dos gases perfeitos. Então, em altas temperaturas, se você for fazer a simulação das isotermas, a isoterma vai se assemelhar à isoterma de um gás perfeito. Esses valores aqui, 0,8, 1, 1,5, são, digamos assim, valores da temperatura normalizada ou dividida pela temperatura crítica. Então, 1,5 é uma temperatura, digamos assim, bem superior à temperatura crítica, e aqui você tem a isoterma calculada com a equação de Van der Waals, bem parecida com a isoterma do gás perfeito. Na temperatura crítica, você tem a isoterma que se assemelha à isoterma no ponto crítico. Isso aqui é calculado com a equação de Van der Waals. E abaixo da temperatura crítica muda um pouquinho o formato da isoterma resultante do cálculo com a equação de Van der Waals. E a isoterma, digamos assim, não concorda exatamente com o resultado experimental. Então lembra que experimentalmente, se você está abaixo da temperatura crítica, aqui a temperatura, o ponto crítico aqui, ó, abaixo do ponto crítico, você tem esse patamar aqui, essa reta, quer dizer que você comprime o gás, e a pressão não se altera, porque as moléculas gasosas vão escapando da fase gasosa para a fase líquida e mais líquido vai sendo formado. Quando você faz a simulação com a equação de Van der Waals, você, nessa região aqui abaixo da temperatura crítica, você observa uma oscilação. Claro que aqui não está muito bem desenhado, aqui embaixo você vê melhor isso aí. Então, aqui 1 seria a temperatura crítica, abaixo da temperatura crítica você tem uma oscilação. Essa oscilação, de fato, é irreal, não é observada experimentalmente. Bom, como é que nós poderíamos trabalhar um pouquinho mais para entender a equação de Van der Waals? Vamos passar. Então, as isotermas calculadas com a equação de Van der Waals acima da temperatura crítica se assemelham às isotermas do gás perfeito, conforme esperado experimentalmente, e abaixo da temperatura crítica a equação de Van der Waals falha na previsão desse patamar aqui onde acontece a condensação. Então, ao invés de você observar esse patamar onde acontece a condensação, você sabe que ele existe experimentalmente. Quando você calcula a isoterma com a equação de Van der Waals, você tem essa
oscilação aqui, essa ondulação. Essa ondulação aqui não é real. Então, o que se faz, regra geral, é traçar uma reta aqui, entre esse ponto A e o ponto B, ou seja, entre o ponto B aqui onde começa a condensação, até o ponto A onde você não tem mais gás no sistema, você tem todo líquido. Você traça uma reta de tal forma que a área sobre a curva aqui vai ser igual a essa área aqui. Então essa figura aqui do lado representa bem. Você faz a chamada construção de Maxwell, ou reconstrução de Maxwell, construção de Maxwell, né? Então você aqui formaria líquido, aqui você teria apenas líquido, você traça uma reta aqui, essa área aqui vai ser igual a essa área, e aí você, digamos assim, corrige o resultado da equação de Van der Waals para ficar mais condizente com o resultado experimental. Então, como eu falei, essa oscilação aqui é irreal, mas a passagem de B para B' e de A para A' é possível que aconteça. Imagine assim, você parte desse ponto aqui, por exemplo, onde você tem um sistema todo gasoso, e aí você vai comprimindo, você vai decrescendo o volume e a pressão vai respondendo com o aumento, até chegar nesse ponto B. Nesse ponto B seria esperado a formação das primeiras gotículas de líquido, ou seja, nesse ponto B iniciaria o processo de condensação. Por algum motivo pode ser que a condensação não aconteça, de tal forma que um decréscimo adicional no volume resulte em você aumentar a pressão até chegar nesse ponto B'. Essa é uma situação meta estável. Nesse ponto B' você tem o gás saturado, na verdade super saturado, numa pressão superior à pressão de vapor, aquela pressão de equilíbrio entre o líquido e o gás saturado daquelas moléculas do líquido. Então esse ponto B representa um vapor supersaturado, e nesse caso é uma situação meta-estável. Qualquer perturbação no sistema, o sistema vai para esse ponto aqui onde você tem um líquido em equilíbrio com gás. Da mesma forma, eu poderia pensar num líquido nesse ponto aqui, por exemplo, olha, um líquido, imagina um líquido, e aí você aumenta o volume do líquido até chegar ao ponto A. Nessa situação aqui, seria esperado o aparecimento de vapor. Por algum motivo o vapor não apareceu, e você aumentando ainda mais o volume, decrescendo a densidade do líquido, você pode chegar à linha. Nessa situação, você teria assim um líquido com uma pressão de vapor inferior a essa pressão aqui que eu posso chamar de pressão de equilíbrio. Nessa situação aqui, esse líquido, nesse ponto A', seria um líquido superaquecido, também metaestável, e qualquer perturbação, o sistema se deslocaria até esse ponto aqui no patamar. Então esse gráfico aqui representa melhor. Nesse domínio aqui você pode ter um gás supersaturado, e aqui você pode ter um líquido superaquecido. Esse outro trecho aqui da isoterma de Van der Waals, de A' para B', não se observa experimentalmente. Não faz sentido. De A' para B', embora seja calculado pela equação de Van der Waals, não faz sentido experimentalmente, porque você teria um aumento do volume e um aumento da pressão ao mesmo tempo. E regra geral, o volume aumentando, a pressão tem que diminuir. Então de A' para B' é um, digamos, trecho da isoterma simulada que não faz sentido experimentalmente. Bom, na aula que vem nós vamos desenvolver um pouquinho mais a equação de Van der Waals e tentar expressar essas constantes A e B em termos dos parâmetros críticos. Até lá.